Bem, vamos lá, né? Proibicionismo. O que é proibicionismo? É a política contrária à legalização, à descriminalização das drogas, das substâncias psicodélicas também. Proibicionismo basicamente é a política em que o Brasil ainda opera e vários outros países operavam e deixaram de operar nesses últimos 10 anos, né? Um pouco mais já do que isso, para falar a realidade, né? Que basicamente o que seria o proibicionismo? É o Estado, né, a instituição de poder decidir quais substâncias, quais drogas são legalizadas ou não, quais podem ser comercializadas ou não, e tentar mitigar o uso e impedir a existência do comércio daquela substância. Né? Então vamos começar. Eu estou falando especificamente contra o proibicionismo, vou deixar bem claro, isso aqui não é um vídeo imparcial, justamente porque eu já refleti muito sobre essas políticas e eu acredito que já está mais do que na hora de a gente parar de agir como se fosse uma competição, sabe? Como se houvesse um debate, tipo assim, há um debate entre legalização e proibicionismo? Não há um debate, porque absolutamente nada que o proibicionismo tenta, né, ele supõe que ele deveria solucionar, ele soluciona. E todos os países que estão tentando lidar com a questão dos problemas que as drogas trazem, e quais seriam os problemas que as drogas trazem? O tráfico e a dependência química, né, os centros que a gente conhece aqui no Brasil como Cracolândia. A legalização e a descriminalização das drogas e o proibicionismo, essas duas políticas públicas querem solucionar o mesmo problema, ao contrário de que algumas pessoas tentam fazer parecer de que, tipo assim, não, legalização é incentivar as pessoas a serem drogadas, e o proibicionismo é fazer as pessoas serem, sabe, é tentar lutar pelo bem da vida humana, tipo assim, não, isso daí, tipo assim, é uma mentira justamente porque a única maneira de fazer de conta que há uma disputa entre legalização e proibicionismo é mentir, sabe, é o único jeito, não tem como ninguém que defende o proibicionismo conseguir fazer isso de uma forma inteligente, coerente, argumentativa e com dados e com exemplos e mostrando como é a melhor política para lidar com dependência química e com tráfico de drogas, sabe? Nenhum país que tentou lidar com a questão das drogas, com o tráfico de drogas através do proibicionismo e da perseguição e prender e com políticas de matar traficantes conseguiu vencer a guerra às drogas. Nenhum. Em todas as décadas e décadas que esse processo. O país que inventou a guerra às drogas, os Estados Unidos, já desistiu, ele já se rendeu. Não porque ele quer que as drogas vençam, mas ele entendeu que não se vence das drogas com uma guerra às drogas. Ele entendeu que com legalização, com descriminalização, tu combate mais eficazmente o tráfico e tu combate mais eficazmente os dependentes químicos. E quando as pessoas apontam para Cracolândia, sabe, políticos, ou não necessariamente políticos, gente que vê com os discursos moralistas que não tem embasamento factual do que acontece na realidade. A pessoa diz assim, olha só a Cracolândia, as pessoas falando de legalizar drogas. A Cracolândia surgiu num país que as drogas são legalizadas? Não! A Cracolândia surgiu dentro de um país que prega e luta e faz o proibicionismo, tá ligado? Então não, é um absurdo, as pessoas veem os problemas que surgiram no regime proibicionista. Não existia Cracolândia. Antes de existir o proibicionismo, isso que as pessoas têm que entender, o proibicionismo que fez o tráfico viral que virou. Foi o proibicionismo que fez a Cracolândia surgir. É o proibicionismo que faz com que as pessoas se tornem dependentes químicas, sabe? Esse que é o ponto que as pessoas que tentam defender essa política, sabe? Tem dois tipos de pessoa. Tem gente que nunca refletiu e precisa escutar o tipo de coisa que eu tô falando aqui, sabe? E se tu já sabe essas coisas que eu tô falando aqui, mas tu tem medo de defender em voz alta, defenda, cara. Defenda, porque isso aqui, cara, é o verdadeiro, o melhor pra nação. De verdade, de fato, já dá pra observar, entendeu? Já parou essa discussão, cara. Já parou essa discussão de proibicionismo e legalização. Qual dos dois sistemas de política pública é melhor para combater o tráfico e a dependência química? Não tem mais essa discussão, cara. Para de fazer de conta que tem, não tem validez, não tem dado, não tem nada que solidifica isso, sabe? Essas tentativas de falar que tu vai conseguir impedir que a pessoa tem uma dependência química com esse tipo de política. Então, agora eu vou falar um pouco de história, porque tem que mencionar a história. Renan, então do que tu está falando? Quer dizer que o proibicionismo é um negócio que existe dentro da lei, em questão assim de 100 anos mais ou menos, sabe? Um pouco mais, um pouco menos, isso daí é indiferente para o fato, sabe? É um bagulho recente na história da humanidade, o Estado começar a proibir o uso de certas substâncias específicas, sabe? Certas drogas que foram ditas como, tipo,
não podem mais ser acessadas. E daí eu teria que falar sobre cada uma delas específico, porque como eu já falei aqui, não dá pra falar de drogas como se fosse a mesma coisa, né? Porque a dosagem varia de uma planta para outra, os efeitos colaterais, como por exemplo, assim, fala bem especificamente, um monte de gente usa discursos que se aplicam, sabe, sei lá, com abuso de cocaína para falar de gente que usa maconha, por exemplo, sabe? Tem gente que acha que maconha ainda causa overdose, por exemplo, um bagulho que não tem como acontecer, porque não é a mesma coisa, sabe? Então, assim, quando essas substâncias, historicamente falando, essas substâncias existiam nas sociedades, cada, tipo, né, culturas diferentes, em épocas diferentes, tinha acesso a certas substâncias. E o entendimento de como era utilizado aquilo lá é o que evitava a existência de Cracolândia. Aí, olha, eu não tenho como convencer alguém que nunca prestou para ler textos históricos, mas agora façam reflexão. Olha só, como eu já disse aqui, o uso de maconha em tribos indígenas, sabe, em situação que a gente reconheceria como tribos indígenas, seja na África, né, e depois quando os escravizados africanos vieram aqui para o Brasil, por exemplo, eu sei que os indígenas brasileiros também começaram a utilizar, né, o tabaco também era utilizado também em tribos indígenas, né, e daí os norte-americanos, os índios norte-americanos no caso, né, eles utilizavam os cactos, como por exemplo o peiote. Na Amazônia tinha a ayahuasca, por exemplo, né. Então, as relações que esses povos tinham durante muito tempo, que eu digo muito tempo, cara, é milhares de anos, cara. Olha, não tem como nenhum de nós voltar no tempo e dizer se existia lá uma Cracolândia, mas eu posso falar pra vocês com convicção, cara, não existia, tá ligado? Não existia. Esses povos que tinham uma outra relação de conhecimento, de utilização, de ritualística, não desenvolveram esses problemas que a gente criou. É evidente que também isso não aconteceu da noite pro dia, sabe? Durante o colonialismo, que é você não sabe, 500 anos, eu não vou ter como mencionar tudo isso em 10 minutos, né? Mas é evidente que essas substâncias, as drogas, as substâncias psicodélicas, foram sendo introduzidas na Europa e é evidente que começou a rolar uma espécie de calamidade, sabe? Quando que começou a aparecer dependente químico sobre todas essas drogas, assim, sabe? Seja a maconha, né? Ou a cocaína também, que é o bagulho mais moderno, né? Porque depois de ser descoberta a folha da coca lá nos Andes, demorou um tempo até a indústria farmacêutica conseguir refinar e criar essa cocaína, e durante décadas a cocaína não era considerada algo prejudicial, né? Toda a elite, literalmente toda a elite intelectual europeia foi viciada em cocaína durante décadas porque ainda não tinha estudo sobre os danos, né? Justamente porque era uma droga nova. Então como é que as pessoas vão saber o prejuízo de utilizar cocaína durante 10, 20 anos se sequer tinha estudo, né? Então durante décadas ainda ali no século XIX, eu acho que até no início do século XX também aconteceu ainda esse tipo de coisa, né? Então, aí eu já estou tentando mencionar de várias outras drogas assim, né? Estou tentando englobar várias substâncias ao mesmo tempo. Mas daí o ponto é, esse proibicionismo é um movimento muito mais moderno. E através de quando começa a rolar o proibicionismo que começa a existir o tráfico, que começa a existir assim, bom, um mercado que já existia, as pessoas já conheciam. Daí também eu acho que uma coisa que é importante falar pra gente que nunca pensou sobre isso é, tá, Renan, mas essas coisas foram proibidas é porque elas eram ruins. Não, cara, não é assim, sabe? Literalmente não é assim. As drogas nunca foram proibidas por fazer mal para as pessoas. Elas foram proibidas porque era um mecanismo de controle, cara. Era um mecanismo de controle. Sabe, literalmente isso. Daí eu vou ter que explicar, infelizmente vai ter que ficar para outro vídeo, eu vou dar a introdução aqui agora. Sabe, o que eu quero dizer com o mecanismo de controle é... Vou dar um exemplo assim, começar pela maconha, sabe? As primeiras leis anti-maconha aqui no Brasil, que demorou bastante tempo, sabe? Quando que a maconha chega no Brasil, assume-se que é com os primeiros povos africanos escravizados, deve ter entrado aqui junto com eles, começou a ser plantada, então 1530 por aí mais ou menos, começa a entrada de maconha aqui. E ficou durante 200, 250 anos fazendo parte da cultura brasileira, sabe? Quem exatamente plantava, quem comercializava esse tipo de coisa, eu não sei, mas se vocês pesquisarem, vocês veem os anúncios, vendiam em jornal, né? Tinha anúncios ditos como cigarros índios, né? E mostrava ali que vinha cannabis, e tem figuras históricas brasileiras, né? A Carlota Joaquina era uma maconheira famosa da época dela, digamos assim, entendeu? Então, antes do século XX, maconha fazia parte, e é evidente que tinha preconceito, né? Porque estava associado com os povos escravizados, né? Com os africanos, eles que utilizavam e tudo mais, mas tem vários relatos de pessoas também falando que eles utilizavam, né? Que os povos escravizados faziam uso de maconha aqui no Brasil. Então a maconha já está aqui no Brasil muito antes de existir o proibicionismo na nossa lei. O proibicionismo só entra ali na década de 10 e 20, quando os Estados Unidos, né, estava liderando uma conferência sobre começar a botar regulamentação
e perseguição de certas drogas, principalmente relacionadas a opioides. E daí um brasileiro, né, que até posso pesquisar de novo o nome dele para falar o nome exato dele, um brasileiro vai lá e sugere que a maconha seja colocada junto, sabe? Que a maconha seja considerada tão viciante, tão perigosa, tão, né, ruim quanto os